Pessoal, vamos para a nossa aula de número 9, continuando aqui com Cipriano de Cartago e o assunto do rebatismo. Agora nós vamos focar especialmente nessa controvérsia que ele teve com o Papa Estevão. As disputas em relação à prática do rebatismo defendidas por Cipriano acabaram se desenvolvendo e envolvendo mais seriamente o Papa e até concílios. Durante o episcopado de Cipriano, uma das controvérsias mais significativas foi essa que envolveu o Papa romano, Estevão I. A questão central era a validez do batismo administrado por hereges, enquanto Cipriano defendia a necessidade de rebatizar qualquer convertido de seitas heréticas. O Papa sustentava que um batismo trinitário validava tudo, não poderia ser repetido, porque já era um batismo reconhecido, válido, e o sacramento conferia graça independentemente da santidade do ministro. Não importa se foi um herege quem batizou, se é um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça é conferida e a pessoa está batizada. Essa era a defesa do Papa. Cipriano, em suas cartas, insistia na autonomia das igrejas regionais e na autoridade episcopal local para decidir sobre questões disciplinares. Ele diz: nós que somos guardiões da fé na África, não podemos aceitar imposições que contradigam a tradição dos bispos de nossa igreja. O batismo fora da igreja não é senão água, e não há salvação fora da comunhão católica. Então, Cipriano, ele insiste na questão da necessidade do rebatismo e de uma tradição que já vem carregando esse ensino na África, né? Então, ele está ali baseado nestas questões e ainda nas escrituras, como ele vai citar a defesa dele a partir da Bíblia. Estevão, por outro lado, considerava que a repetição do batismo equivalia a negar a ação do Espírito Santo e abriria precedentes para práticas heterodoxas em toda a igreja ocidental. Então, Cipriano, o Papa Estevão dizia: olha, se o batismo não é válido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós temos aqui um grande problema, não é? Porque nós estamos negando que o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, tenha agido de maneira eficaz e permanente. Ou seja, Cipriano dizia: não há validade, mas o Papa dizia: há validade porque o Espírito agiu, e negar isso é negar o poder salvador, regenerador do Espírito Santo. Esse é o debate aqui. O conflito intenso não resultou em cisma formal, mas marcou a tensão entre a autonomia episcopal regional e a primazia romana. Esses assuntos, da primazia romana, claro, ele se desenvolveu de maneira favorável ao que pensava aqui o Papa. Mais tarde, aqui ele vai perder a batalha, mas mais tarde a primazia romana ela ganha mais poder, mais autoridade, ao ponto deste bispo ser chamado de o bispo dos bispos. Ele estava acima de todos os outros bispos. Ele era o bispo supremo, o bispo de Roma. Mas aqui ainda não havia essa ideia católica romana desenvolvida. Perceba que Estevão está tentando puxar para isso também, não é? Então, Estevão e Cipriano levam o assunto e ele é discutido em concílio de Cartago, em resposta às pressões de Roma e à necessidade de regulamentar a prática local. Cipriano convocou o concílio de Cartago, com dezenas de bispos do norte da África. O resultado foi um documento decisório que reafirmava o rebatismo de hereges, sustentando que o batismo administrado fora da igreja era inválido, a autoridade dos bispos africanos era suficiente para definir práticas sacramentais e a unidade da igreja dependia da observância da disciplina e da exclusividade sacramental. Então, até a unidade da igreja estava aqui sendo ameaçada, né, discutida. Então, Cipriano diz: olha, a unidade depende disso. Se a gente abrir aqui
essa questão, a própria unidade da igreja entra em ameaça. O concílio serviu para consolidar a prática africana, criando uma linha clara de defesa do rebatismo e da autonomia eclesiástica regional frente à influência romana. Alguns defensores e opositores do pensamento de Cipriano, seguidores de Cipriano. Havia Fermiliano de Cesareia, bispo da Capadócia. Ele apoiava a posição africana e reconhecia a validade do argumento de que a graça não podia operar fora da igreja. Os bispos do norte da África que participaram do Concílio de Cartago, reforçando a tradição local e a prática do rebatismo. Opositores, o Papa Estevão e também boa parte do episcopado romano, que consideravam o rebatismo desnecessário e até prejudicial à unidade da igreja. E também bispos ocidentais que já haviam adotado a visão de Tertuliano, segundo o qual o batismo trinitário conferia graça, mesmo quando ministrado por hereges. Então, há uma disputa de tradições em relação ao batismo. Por um lado, aqueles que seguiam, Tertuliano, que era anterior ao Cipriano, e, por outro, aqueles que seguiam já a tradição de Cipriano, que defendia esse rebatismo. Consequências imediatas disso. A decisão de Cipriano e do Concílio Africano teve 3 efeitos imediatos. Primeiro, fortalecimento da autonomia africana. A Igreja do Norte da África passou a consolidar suas práticas sem a intervenção direta de Roma. Havia quase que uma independência aqui de Roma. Segundo, precedente para disputas posteriores. A posição de Cipriano forneceu base teológica para movimentos como o donatismo, que defenderam um rigorismo sacramental e moral. É justamente por causa do donatismo, na época de Agostinho, que a questão é revisada por Agostinho, e nós temos também um outro contexto de igreja aqui, ou seja, nós temos um desenvolvimento do que é o catolicismo romano. Aqui nos dias de Cipriano, século III, 200 e pouco antes de Cristo, 250, nós temos ainda as questões embrionárias ainda. Mas lá no século V, com Agostinho, 410 por aí, nós já temos a questão da igreja muito mais desenvolvida do catolicismo romano, e por isso Cipriano vai ali perder, sua posição vai cair. Ele já está morto, claro, mas sua posição cai ali com Agostinho. E Agostinho levanta a posição por causa dos donatistas, que beberam da posição de Cipriano. Então é uma polêmica muito grande aqui. Legado teológico imediato. Embora a posição de Cipriano tenha sido contestada em Roma, ela consolidou princípios importantes. Quais são eles? A unicidade da igreja como condição para a eficácia sacramental. A igreja tem que ser uma só, ela não pode estar seccionada em várias divisões, que seriam as cisões. Então, não vale quem está fora da igreja, tem que ser a igreja, então uma só igreja. Seitas não são parte da igreja. Esse era o argumento dele. Se você abrir e validar, você está validando aquelas seitas. Então, há lógica no pensamento de Cipriano, não é? Então, se Cristo não está só aqui, está também nas seitas, se a salvação não está só na igreja que nós entendemos, mas está também nas seitas, por que nós estamos brigando com as seitas? Deixa eles salvarem, Então, há lógica no pensamento de Cipriano. Segundo, a importância do episcopado como guardião da verdade e da graça. Aqui é uma defesa já da autoridade dos bispos da igreja, Eles são os guardiões dessa verdade. Cipriano estava defendendo aquilo que ele considerava uma verdade que ele tinha que guardar como bispo da igreja. E a necessidade de disciplina eclesiástica rigorosa para manter a integridade da comunhão cristã. Esses princípios permaneceram influentes durante todo o século IV, particularmente na controvérsia donatista e nas discussões sobre a validade do batismo de hereges, e também dos chamados lapsi.
aos que haviam, né, negado a fé antes, preparando o terreno para a reflexão de Santo Agostinho e para a eventual resolução conciliar que iria definir a irrepetibilidade do batismo. Mais tarde, um outro concílio vai negar o concílio anterior e vai validar a posição que o Papa Estevão lá atrás defendia. E isso, cabeça de tudo isso agora vai ser Agostinho. O desenvolvimento posterior do pensamento de Cipriano. Então, Cipriano lançou as sementes da ideia de rebatizar. E essas sementes germinaram, como a gente viu aqui nos donatistas, né? Vamos ampliar esse conhecimento. Após a morte de Cipriano, o debate sobre a validade do batismo, administrado pelos hereges e também pelos cismáticos, continuou, não parou ali com eles, especialmente ali no norte da África. Mas isso culminou numa heresia chamada donatismo, no início do século IV. Os donatistas defendiam, de forma muito radical, que sacramentos ministrados por bispos considerados pecadores ou hereges eram inválidos. Aqui eles entram numa seara perigosa, porque eles começam a questionar a validade dos bispos. E Cipriano dizia que os bispos tinham autoridade, né? Então eles começam a questionar isso. Embora Cipriano não defendesse a mesma rigidez moral na sua teoria da validade sacramental vinculada à igreja visível, forneceu base teológica para o rigorismo dos donatistas. O movimento donatista levou a sérias divisões no episcopado africano. Isso resultou em confrontos com o imperador Constantino e em julgamentos eclesiásticos que envolveram tanto a igreja de Cartago quanto a igreja de Roma. Aí entra Santo Agostinho, né, para tentar reparar, ele aproveitando aí o problema causado pelo donatismo, ele vai fazer trazer novamente à discussão as ideias de Cipriano para reprová-las, né? Para mostrar que o batismo não tem que ser repetido coisa nenhuma. Então, Santo Agostinho enfrentou diretamente os donatistas, elaborando uma resposta teológica que se tornou praticamente definitiva na tradição católica ocidental. Ele afirmava o seguinte: primeiro, o batismo, quando realizado em nome da Trindade, confere graça independentemente da moralidade do ministro. Então, foi em nome da Trindade, vale. 2. O sacramento é irrepetível, pois imprime um caráter indelével na alma. Não pode ser deletado. Então, aquilo que o batismo imprime na alma, aquilo que ele provoca no espírito, não pode ser apagado. Ele está dizendo o seguinte, em outras palavras, o batismo ele é regenerador. Uma vez batizado em nome da Trindade, está regenerado. E isso não pode ser mudado. Ele está dizendo que a salvação não pode ser retirada, uma vez que alguém foi batizado, porque o poder do batismo é indelével, não pode ser apagado. E 3, a igreja não deve invalidar os sacramentos de forma arbitrária, preservando assim a unidade da fé. Aqui ele contra-argumenta. Ele diz, olha, se a igreja rebatizar, ela está, na verdade, invalidando um batismo que antes era visto como válido, e isso vai causar ruptura na unidade da igreja. Então ele usa o mesmo argumento de Cipriano, só que de outro modo, contra Cipriano aqui. A favor de um único batismo e contra um rebatismo. Assim, Agostinho preservou elementos da eclesiologia de Cipriano, como a importância da igreja visível para a administração dos sacramentos, mas corrigiu a necessidade de rebatizar. Ele estabeleceu um equilíbrio entre a autoridade episcopal e eficácia sacramental e a ação divina, garantindo que a graça do batismo não fosse comprometida pela condição moral do ministro. Esse debate se estendeu até o Concílio de Arles, que aconteceu ali primeiro no ano 314, depois ele reaparece mais tarde. Isso reafirmou a validade do batismo realizado fora da igreja, desde que administrado corretamente.
No Ocidente, esse princípio foi consolidado, posteriormente confirmado pelo Concílio de Trento, já ali nos períodos da Reforma Protestante, né? Concílio da Contra-Reforma. E lá em Trento foi definido oficialmente que o batismo só poderia ser repetido em caso de dúvida sobre a validade material, não por questão de heresia ou de cisma, mas em relação às questões materiais. Avaliação histórica do pensamento de Cipriano. O legado de Cipriano é bem complexo. Positivo. Contribuiu para a definição da autoridade episcopal e da unidade da Igreja, além de reforçar a importância da comunhão eclesiástica para validar os sacramentos. E em relação às controvérsias, o seu pensamento, a sua insistência no rebatismo criou precedentes para movimentos rigoristas, como o donatismo, e gerou tensão com Roma. Então, no conjunto, a posição de Cipriano marca uma etapa na formação da eclesiologia ocidental, preparando ali o terreno para Agostinho e para a doutrina da irrepetibilidade do batismo. Essa polêmica também ilustra a tensão constante entre autonomia regional, primazia romana, um tema que perduraria séculos na história da Igreja. Ele foi muito desenvolvido posteriormente. Agora, pense nos grupos que vieram só mais tarde, que estão mais perto dos batistas em relação a tanto à geografia, quanto ao tempo, e quanto também à própria influência. Pensemos aqui, por exemplo, nos anabatistas. Qual é a influência que Cipriano tem sobre grupos anabatistas? Primeiro, vamos tentar recapitular algumas coisas. Alguns daqueles autores consideram movimentos donatistas como predecessores de batistas, naquelas teorias que eu apresentei para vocês. Lembra das linhas históricas que começam lá da igreja primitiva e vai até... Lembra dos grupos anti-pedobatismo? Então, alguns deles vão incluir, inclusive, movimentos donatistas. Em segundo lugar, em relação a essa influência, o pensamento de Cipriano influenciou donatistas, mas não só donatistas. Esse pensamento reverberou e ele sempre voltava. Os argumentos, às vezes, utilizados são os argumentos de Cipriano, pelo menos em parte eram argumentos que Cipriano usava, e eles, hora e outra, apareciam em quem defendia um rebatismo. Então, qual é a relação de Cipriano com os anabatistas? Então, o pensamento de Cipriano de Cartago sobre o rebatismo exerceu influência indireta mais significativa na história posterior da eclesiologia e da prática sacramental. Estou falando aqui na história da prática sacramental. Então, esse pensamento dele gerou influência em todos os estudos e na história do que se fala de batismo, da prática do batismo. Quando ele defendeu que o batismo realizado fora da verdadeira igreja, especialmente entre hereges e cismáticos, não possuía validade, Cipriano estabeleceu um princípio de ruptura entre forma e conteúdo. Não bastava realizar o rito, era necessário a comunhão com a igreja legítima para que houvesse eficácia. Essa concepção reforçava a ideia de que o batismo não era apenas um ato isolado, mas estava intrinsecamente ligado à fé correta e à verdadeira comunidade dos santos. Mais de 10 séculos depois, no contexto da reforma, especialmente do que nós chamamos de reforma radical, os anabatistas retomariam uma lógica semelhante, embora com uma chave distinta. Para eles, o batismo infantil praticado pela Igreja Católica e herdado por muitos reformadores não era válido, não correspondia ao ensino bíblico, nem estava vinculado à fé pessoal do indivíduo. Assim como Cipriano rejeitava a validade do batismo entre hereges, os anabatistas rejeitavam
o batismo infantil, considerando sem valor espiritual. O que acontece aqui? O princípio de negação, ele é tomado pelos anabatistas e reaplicado ali, inclusive, a reformadores. Então, eles questionavam todos aqueles que vinham do catolicismo romano, tendo recebido seu batismo na Igreja Católica Apostólica Romana. Calvino foi batizado depois de abandonar o catolicismo romano. Lutero foi rebatizado. Zwingli foi rebatizado. Quantos foram rebatizados depois que deixaram o catolicismo romano? Os anabatistas estavam questionando isso. Isso não é válido. Esse batismo não é válido porque a igreja é falsa. É uma falsa igreja. Então não é batismo. Percebe o princípio do argumento de Cipriano voltando? Com outra característica, com outra aplicabilidade, mas o cerne, o elemento de rejeição está ali. Então eles resgatam isso. Ainda que separados por um enorme intervalo de tempo e por diferentes pressupostos teológicos, ambos os movimentos convergiam em um ponto: a necessidade de avaliar a autenticidade do batismo não apenas pela forma, mas também pelo contexto de fé em que ele era realizado. Agora, em relação aos batistas e ao batismo de crentes. Os batistas do século XVII, eles herdaram, em parte, a tradição crítica desse rebatismo. Embora não se vejam como herdeiros diretos dos anabatistas, partilharam a ênfase de que o batismo verdadeiro é aquele realizado por crentes professos, por imersão, dentro da comunidade de fé legítima. Isso aqui é interessante, pessoal. Pensem bem nessas três colocações aqui que envolvem os batistas. Veja, os batistas resgataram parte desse argumento, dessa ênfase apresentada aqui, de que o batismo verdadeiro é aquele, primeiro, realizado em crentes professos, tem que ter a fé aqui. Segundo, por imersão. Terceiro, dentro de uma igreja legítima. Então, esses três elementos que caracterizam uma igreja batista ainda estão presentes aqui, desde essa época. A recusa em reconhecer o batismo infantil ecoa, em alguma medida, o espírito de Cipriano, que não aceitava batismos realizados fora da igreja verdadeira. Nesse sentido, pode-se dizer que Cipriano antecipou uma sensibilidade que encontraria apoio posterior. O batismo só é válido quando está de acordo com a verdadeira fé e inserido na comunidade correta. Nós não aceitamos o batismo da Igreja Católica Romana, mas também não aceitamos o batismo de seitas heréticas. Precisa ser batizado. Por que nós fazemos isso? De onde vem esse fundamento? A gente vai dizer, é das Escrituras. Cipriano também dizia isso, né? Mas perceba, o cerne, os princípios ali levantados, eles são resgatados, são reaplicados. É claro que são reaplicados, ou seja, não são aplicados da mesma maneira, mas eles são aplicados de maneira diferente, porém carregando o mesmo princípio, a mesma essência do pensamento. Nós, por exemplo, dizemos o seguinte: batismo não salva. Cipriano dizia que salvava, então por isso que tinha que receber aquele batismo. Porém, o princípio que nós usamos para rebatizar permanece o mesmo que ele. Os batistas e o batismo de crentes. É importante ressaltar essas diferenças. Para Cipriano, a validade do batismo estava condicionada à comunhão com a igreja visível e sua unidade episcopal. Já para anabatistas e batistas, a questão não era uma sucessão institucional, mas a fidelidade às Escrituras. O princípio é semelhante. Um batismo praticado em contexto de erro doutrinário ou fora da verdadeira fé não pode ser considerado válido. Essa linha de raciocínio
mostra como a polêmica de Cipriano no século III continuou repercutindo, né? Ela continuou surgindo, moldando debates sobre identidade, fé, sacramentos que atravessaram a história da igreja. 1000 anos ali, mais de 1200 anos ali dos dias de Cipriano até chegar aos debates envolvendo batistas e anabatistas. Então, isso mostra que esses debates influenciaram diretamente a tradição anabatista e batista. Apesar de uma aplicação diferenciada, aqui, o princípio que moveu Cipriano estava movendo durante a história, né, moveu os donatistas e continuou movendo muitos outros depois dele e chegou lá nos anabatistas e nos batistas. Muito do argumento que os batistas e os anabatistas levantavam, por exemplo, muitos argumentos levantados pelos anabatistas da igreja de Zwinglio, membros da igreja de Zwinglio, que cobravam dele essa apresentação, essa resposta negativa ao batismo infantil vinha desse princípio aqui que começou em Cipriano, de não reconhecer aquele batismo como legítimo, porque a igreja é falsa. Então, está tudo ali. Qual é a suma dessas duas últimas aulas aqui? Mais uma vez, o movimento que propõe rebatizar não é um movimento do século XVI, a Reforma, nem é um movimento do século XVII, quando surgem os batistas, nem é um movimento anterior à Reforma, mas ali próximo, recente. É um movimento do século III. Mas Cipriano diz que ele já vem observando uma tradição antiga na África. Ou seja, a igreja africana já fazia isso antes de Cipriano. O princípio de rebatizar não é um princípio novo. É um princípio que vem lá atrás, de longe. Então é isso, gente. Nossa aula está encerrada. Voltamos em seguida com mais uma aula.